Saúdo a vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição. Eu sou o Nicolas e estou aqui com meu pai. É um prazer uma vez mais estarmos juntos quando vamos gravar a nossa 11ª lição com um tema muito importante, principalmente para você que é jovem, para você que é juvenil, para você que é adolescente, para você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor. Nós vamos nos deparar com uma história de um jovem rico e ele queria conhecer a Deus, ele queria saber o que fazer para alcançar a herança. E esta lição então vai ser fantástica, muito importante. E o tema da lição então é o jovem rico, a proposta do reino de Deus. O Nicolas vai estar fazendo a leitura do texto do dia. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 27 e 26. Como nós vimos então o texto, a leitura do dia, agora nós vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 19, dos versos 16 ao 23. O 16 diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Muito bem, nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui a palavra do Senhor, a Bíblia. Nós vemos aqui essa passagem tão importante. E Jesus, quando fala com ele, na verdade, há algumas interpretações, mas eu entendo que o Senhor Jesus não está dizendo para ele ficar pobre. Mas há uma ideia no texto, e o verso 23 e o 24, aí Jesus vai dizer assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E o versículo 25 diz: Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus mesmo vai dizer que não há para Deus nenhum impossível. Ou seja, aquele jovem, mesmo sendo rico, ele poderia ser salvo. Mas aí, conversando com o Nicolas, eu até fiz uma pergunta para o Nicolas: por que então Jesus falou isso para ele? E qual foi a sua resposta, Nicolas? Para testar ele, para ver se ele amava mais a Deus do que o dinheiro. Tá vendo? Então ele é submetido a um teste. Primeiro ele pergunta o que ele precisava fazer. Jesus fala: você observa isso, isso, isso. E ele fala: eu tenho feito isso desde sempre. E ele agora, na expectativa, para ele já pensou assim: vou tirar 10 na prova do Enem. Na prova do Enem do Senhor Jesus, vou tirar nota máxima. Inclusive na redação. Redação, hein? Redação. Vou tirar 10. E ele pergunta então para Jesus: Jesus, o que falta? Para a decepção dele, Jesus vai dizer para ele. Jesus não faz meia volta, Jesus vai no centro. E depois, quando a gente passar dentro da lição, a gente passa um pouquinho mais rápido, porque essa introdução aqui é muito importante. Quando Jesus fala com ele, então, Jesus não faz volta, Jesus vai direto na causa principal daquele jovem. Como o Nicolas falou, ele é submetido a um teste e Jesus sabia que ele estava
Ele era apegado o quê? À riqueza. Então Jesus fala para ele, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Mas a ideia dessa palavra do Senhor Jesus é assim, mais ou menos assim, para a nossa interpretação. Vai. E você vendo alguém que está necessitado, ajuda esse necessitado. Quando você chegar lá na frente, viu outro necessitado, ajuda. Até porque, se ele gastasse toda a sua fortuna com os primeiros pobres que ele visse, e depois? Ele tendo recurso, há um ditado que se fala aí que quem tem dinheiro, dinheiro chama dinheiro. Ele tendo recurso, ele teria condições. Mas quando ele ouve essa palavra do Senhor Jesus, o coração faz o quê? O coração dele, que estava aberto, querendo saber sobre a herança do reino de Deus, o coração dele fecha, porque ele estava preso ao dinheiro. E ele então vai e não voltou mais para falar com Jesus. E os discípulos vão perceber isso e vão ver que aquele jovem ia ficar difícil dele alcançar a salvação. Por quê? O seu coração estava literalmente preso às riquezas. 3 são os objetivos nesta lição. Primeiro, descrever o encontro de Jesus com o jovem rico, evidenciar as virtudes do jovem rico e destacar a importância de uma entrega total ao Senhor Jesus. Vamos lá, Nicolas. Quem é o jovem rico? Pela primeira vez no trimestre, falaremos sobre um personagem cujo nome é desconhecido. E mesmo sem esse detalhe tão importante, é possível se aproximar desse jovem que teve um encontro e diálogo importante com Jesus, de forma que esse relato foi registrado em 3 dos 4 evangelhos. Vale combater um erro cometido por muitos e ratificar que essa não é uma parábola contada por Jesus, mas um fato ocorrido durante o ministério de Jesus na Terra. Olha só, parábola, nós sabemos que o significado de parábola é uma comparação. Jesus pegava algo prático para ensinar lições profundas aos seus discípulos. Nesse caso aqui, não. De fato, o jovem vai procurar Jesus, não há o relato de quando tenha sido isso, mas possivelmente, quem sabe, em um dos jantares que Jesus estava, que Jesus participou, chega o jovem rico e vai falar com o Senhor Jesus. Ou, de repente, depois de ver Jesus trazendo instrução ao povo e aos seus discípulos, ele deseja falar com Jesus. E esse jovem, ele não aparece o seu nome, mas era um jovem de destaque. Porque quem olhava para ele sabia que ele era um jovem diferenciado. E o interessante, vale destacar também, porque nós, hoje, não vemos tantos jovens assim que estão preocupados com o seu futuro. E esse jovem, ele se herdou uma herança ou se trabalhava com o pai, também a Bíblia não nos dá essa informação, mas ele era um jovem administrador. Dá até para aprender com ele sobre finanças, porque ele tinha muitas propriedades. Era de fato um jovem rico, porém, aparentemente ele queria fazer parte da herança espiritual. O seu nome não aparece, mas 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, vai fazer questão de estar registrando esta história fantástica. Ele era um príncipe, em Lucas, em Mateus está dizendo que ele era um jovem, e também vai dizer que ele era rico. Perfeito. Vamos lá agora. Um encontro aguardado, no 2. O registro feito por Marcos apresenta alguns detalhes interessantes que nos permite conhecer particularidades da vida desse jovem. A primeira que chama a atenção é que o encontro de Jesus com o jovem rico não foi como muitos pensam, um encontro acidental. Não foi. O que é um encontro acidental? É um encontro que você, na verdade, não está esperando que aconteça. Eu estava andando na cidade e encontrei fulano.
Ah, eu estava andando na cidade e encontrei Jesus. Não, não foi isso. Não foi um encontro acidental. Tanto que, segundo aqui o estudo, vai dizer que quando ele se aproxima do Senhor Jesus, ele se lança aos pés do Senhor Jesus. Se fosse em qualquer lugar, eu acho que ele não faria isso. Ele não faria isso. Então, será que alguém intermediou o encontro desse jovem rico com o Senhor Jesus? A Bíblia também não nos fala. Mas foi um encontro que teve a sua expectativa. E não foi uma expectativa pequena, não, tá? Foi uma expectativa grande, grande. E Marcos, então, vai dizer que ele se ajoelha e pergunta: bom mestre, ele vai reconhecer que Jesus não tinha, humanamente falando, tá? Jesus não tinha o dinheiro que ele tinha, Jesus não tinha talvez cursado a mesma faculdade da época que ele e nem dos seus pais, mas ele reconhecia que Jesus era mestre. E bom. E bom. Bom mestre. Então, olha só, ele tinha as suas qualidades. O 2:1 vai dizer atitude e reconhecimento. O jovem rico correu e se ajoelhou diante de Jesus. A atitude do rapaz nos permite entender que aquele encontro com Cristo foi programado e desejado e que, de alguma forma, ele reconhecia a grandeza de Jesus. Aquele rapaz estava à procura do Mestre e, ao encontrá-lo, corre, se ajoelha e materializa sua ansiedade e expectativa com uma nobre pergunta. Olha só, irmãos, olha só. Muitas pessoas procuraram Jesus por muitas coisas. Nicodemos procurou Jesus de noite, porque de dia não podia. Outras pessoas também tiveram encontro com o Senhor Jesus. E quem sabe esse jovem também assentou-se em seu coração. Aí eu lembrei da mulher que tinha um fluxo de sangue também, que ela também assentou no seu coração encontrar com Jesus. E ela falou o seguinte: eu não preciso nem tocar na gola do vestido do Senhor, mas basta eu tocar lá na orla, lá embaixo. Ou seja, eu me humilho e sei que o milagre vai chegar. Basta tão somente. E esse jovem também, ele cria essa expectativa. Olha, um dia eu ainda vou encontrar Jesus, e quando eu ver Jesus, eu vou me ajoelhar diante dele, eu vou chamar ele de bom mestre, e vou perguntar para ele o que eu preciso fazer para receber. Porque herança nessa vida eu já tenho, mas o que eu preciso é ter a herança eterna. Também, Nicolas, olha só, nós não podemos afirmar que esse jovem não foi rico, ou não foi salvo. Que não relata. Não relata. Ele pode, talvez não agora, nesse momento, mas de repente o que ele aprendeu com o Senhor Jesus pode ter feito a diferença na sua vida. Futuramente, a gente não sabe. A gente não sabe, mas o importante é que ele vai ouvir uma mensagem. E ele tem esse desejo de encontrar-se com o Senhor. O 2:2 vai falar sobre uma pergunta nobre. O motivo que tirou aquele jovem de sua casa, que o fez abrir mão de sua imagem e reputação, correndo e se lançando aos pés de Jesus, foi querer saber como herdar a vida eterna. Mais do que o interesse em obter ou comprar, aquele jovem quer saber como desfrutar da herança. Esse questionamento se torna nobre porque considera a realidade de que a herança é destinada aos filhos. Logo, aquele jovem tem interesse em se tornar filho de Deus. Por exemplo, você pode ser amigo de um grande empresário, você pode ser amigo de um filho de um grande empresário. Mas quem tem direito à herança? Você como amigo do filho ou o filho? Filho. O filho que tem direito à herança. Então, esse jovem, eu até disse um pouquinho atrás, que ele era um bom administrador, ele tinha fazenda, ele tinha várias propriedades, muito dinheiro. Se fosse hoje, talvez teria muito dólar, muito euro, muito dinheiro, ou até mesmo muitos reais, né? Porque hoje quem tem R$1 milhão ou de reais já é um milionário. Ele poderia ter, vamos dizer assim, 10 milhões de reais. Olha, era um homem do dinheiro. Só que
ele não queria ficar preso somente naquilo que ele faria. Ah, eu posso comprar, eu posso obter, vou lá e compro. Ele sabia que a vida eterna não era desse jeito. Não era como uma propriedade que ele ia lá e comprava. Ele queria saber como ele podia fazer parte da vida eterna, fazer parte da herança do reino de Deus. E é o que Jesus me chamou, a mim, chamou o Nicolas, e está chamando você também. O Senhor está te chamando para quê? Para você ser um herdeiro no mundo espiritual. A Bíblia fala que aqueles que deixam as coisas aqui nessa vida, já recebe uma alegria, uma paz, e vale ressaltar que essa paz o mundo não tem. Essa paz o mundo não tem. Mas nós temos essa paz, como a própria palavra fala, que essa paz excede todo o entendimento. E essa paz é a saudação que Jesus fala com seus discípulos após ressuscitar. O que Jesus fala para eles? Olha, paz seja convosco. Então, nessa vida já recebemos. E na vida eterna, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Olha, isso aqui é fantástico. Isso é fantástico. Porque Jesus, ele não se preocupa, Nicolas, por exemplo, em compartilhar. Hoje em dia a gente usa muito essa questão de compartilhar, né? Por causa das mídias sociais. Então Jesus, ele não tem nenhum problema em compartilhar da sua riqueza com pobres como nós. Porque diz que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E esse jovem rico queria fazer o quê? Ser herdeiro também, participar da herança no mundo espiritual. Vamos lá. 3. Quase tudo. Jesus mostra que conhecia bem o jovem que estava ansioso para encontrá-lo. Jesus afirma que aquele rapaz conhecia os mandamentos e fez menção de algumas ordenanças do Decálogo. Jesus citou mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Se você analisar, Nicolas, nós não vemos aqui Jesus falando o primeiro e o maior mandamento. Você lembra qual é? Amar a Deus de todo o coração. O primeiro mandamento é este. Alguma versão pode ser que esteja diferente. Nicolas falou amar a Deus de todo o seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que Jesus não falou isso. Jesus não chamou para Deus, não falou primeiro de Deus. Jesus falou do relacionamento com as pessoas. Era um jovem rico, mas ele tinha com as pessoas um bom relacionamento. E ele vai dizer, e detalhe importante, não só com as pessoas, também com seu pai e sua mãe. Por quê? Ele conhecia o mandamento. E ele vai dizer, não, Jesus, eu conheço isso aqui desde sempre. Quem ensinou para ele? Seus pais. Seus pais. Então, seus pais tinham esse princípio de ensinar a esse jovem rico. Não sabemos se os pais também tinham outros filhos, mas esse jovem rico, ele foi ensinado que ele deveria ter um bom relacionamento com as pessoas. Vivemos um tempo, inclusive vou preparar um material de um curso que eu estou fazendo, de conflito. As pessoas estão vivendo em conflitos, mas esse jovem tinha um bom relacionamento com as pessoas. E Jesus sabia, ele é maravilhoso, que tudo indica que Jesus, pelo Espírito, Jesus sabia que ele tinha esse bom relacionamento. Não furtava, não roubava, não adulterava, cuidava bem, honrava, porque honrar é cuidar, cuidava bem de seu pai e sua mãe. Mas Jesus não fez a pergunta principal. Mas quem vai fazer agora essa pergunta principal vai ser quem? Vai ser ele. Depois que Jesus conversa com ele, está conversando, ele vai dizer, tipo, legal, já sei tudo, então fechou. E agora, vou perguntar para ele, então, o que está faltando?
3.1, Nicolas. Resposta dos sonhos. A resposta de Jesus aparentemente é tudo que aquele jovem esperava ouvir, porque ele responde que havia guardado tudo aquilo desde a sua adolescência. Ou seja, ele não só cumpria integralmente aquilo, mas já tinha bastante tempo que era obediente àqueles mandamentos. E eu vou dizer, não só adolescência, né? Já cresceu ouvindo acerca das coisas de Deus. E aquilo ali vai impregnar a sua vida com aquilo ali. Mas a pergunta que não quer calar é esta. O 4, Nicolas. O que falta? Mateus é o único dos três que registra essa pergunta feita pelo jovem. Que me falta ainda? Com certeza a resposta dos sonhos para essa segunda pergunta do jovem seria nada. Porém, a segunda resposta de Jesus não foi exatamente o que aquele jovem esperava e queria ouvir. Por quê, queridos? Por que Jesus vai contrariar aquele jovem? Porque nem sempre o que nós pensamos é o pensamento do Senhor. O profeta Isaías, escrevendo, vai dizer que os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor não são na mesma altura do nosso pensamento. Então, logo, os pensamentos de Deus é outro. Eu posso olhar para minhas ações e achar que eu estou perfeito nas minhas ações. Mas Deus pode olhar para mim e falar, Valmir, como tu está errando, meu filho? Tu melhora aí. Eu posso tentar me justificar, mas eu procuro ser bom assim, assim, assim. Mas Jesus olha, e aqui, eu vou até falar para você, vou falar para Nicolas aqui, vou falar para você. Nicolas, também te falta alguma coisa. Para você falta alguma coisa. Aí você pensou agora, porque Nicolas já pensou. Ué, pai, e para o senhor também não falta alguma coisa? Falta, mas sempre, vou até tirar aqui para eu te ver melhor. Sempre falta alguma coisa. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Aí você falou isso aí, já me veio aqui à minha mente, a gente vai para o 4.1, quando Jesus diz para a multidão, quem dentre vós é achado sem pecado, ou que não tenha pecado, que faça o quê? Atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Nem o sumo sacerdote, com todos os principados ou os príncipes que estavam ali do povo, tiveram coragem de apanhar uma pedra e jogar contra aquela mulher. Por quê? Todos eles tinham uma sementinha chamada pecado. E todos que temos uma sementinha chamada pecado, ainda que ele não domine mais a nossa vida, mas a sementinha está mortificada por causa de Jesus. Então sempre falta alguma coisa. Paulo, ele diz a Bíblia que ele vai ser esbofeteado. Vai ser esbofeteado no sentido, não sei se literalmente, mas era uma ação do inimigo contra ele, que vinha sobre ele para acabar com ele. E ele orou, ele orou, ele orou. Aí o Senhor fala, Paulo, não fala mais sobre essas coisas não, meu filho. A minha graça te basta. Tu vai continuar com essa situação, vai sempre precisar completar uma coisinha na tua vida. Porque senão, Paulo, tu vai se julgar ser o melhor. E não tem. Melhor que teve aqui? Só tem um. Jesus. Fogaréu. Aleluia. 4.1. Jesus amou. Amou quem? Amou aquele jovem como ama todas as pessoas. Percebe o quão próximos nos tornamos do jovem rico? Ainda não sabemos seu nome, mas o relato de Marcos nos permite quase que entrar em um diário da vida desse jovem. Agora, além de tudo, temos o registro do que Jesus amou aquele rapaz, como Jesus ama alguém que acabou de conhecer. Qual a explicação para esse amor por um jovem de quem está conversando faz poucos minutos? E talvez a resposta adequada para essa e muitas outras perguntas que possam surgir é: Jesus amou aquele jovem porque Jesus ama os questionadores, os confusos, os atribulados, os oprimidos, os cansados, os pobres e também os ricos. Em suma, em resumo, Jesus ama todo aquele que se aproxima dele. Todo aquele que recorre a Jesus, que corre para Jesus,
Tem até um versículo, Nicolas, que vai dizer assim, foi Jesus que falou, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque quando alguém se aproxima de Jesus, porque está precisando. Tanto que Jesus vai dizer, quando questionam, Jesus, mas o senhor come com pecadores? Jesus vai dizer, é verdade, gente, vocês estão certíssimos. Porque eu não vim para perfeitos. Eu vim exatamente para pecadores. Eu vim para homens e mulheres que estão em pecado, mas que entendem que eu posso solucionar. Então eu vim para os que estão enfermos. Por quê? Eu sou a cura. Eu posso curá-los, esses que estão enfermos. E no caso desse jovem, se Jesus já conhecia de longe, se ele já tinha estado em alguma reunião que Jesus estava, não sabemos. Mas uma coisa é certa, quando Jesus conversa com ele conversa com Jesus, Jesus viu o potencial daquele jovem, o que ele podia produzir para o reino. Então Jesus amou aquele jovem, como Jesus está dizendo no teu coração agora também, que te ama, que nos ama. Ele nos ama com amor que não dá para nós mensurarmos, para nós anotarmos. O 4.2 vai dizer assim, encontro pontual vezes caminhada contínua. Em Marcos 10, 21, vemos que aquele jovem rico tinha em suas posses um problema. Fato este que o fez retirar-se triste diante da proposta do mestre, e fez com que Jesus aproveitasse aquela ocasião para ensinar os discípulos sobre o perigo das riquezas. Porém, as posses não eram o único problema daquele jovem. O que o jovem rico não esperava é que seria necessário mais que um encontro pontual para resolver seu problema. Jesus propôs uma caminhada contínua. Viu só? Eu encontrei com Jesus. Tem muita gente que pensa assim. Eu encontrei com Jesus. Eu fui na igreja, levantei a mão, está resolvido? Não, não está resolvido. Eu fui lá na igreja, conversei com Jesus lá, dobrei o meu joelhinho cansado, falei com Jesus, Jesus resolveu. Não, não é assim. Inclusive, nós estudamos, e o Nicolas já estudou, e os juvenis também já estudaram, e trimestre passado, falando sobre os desigrejados. Que são pessoas que às vezes entendem assim, eu não preciso congregar. Eu não preciso caminhar com a igreja, eu não preciso caminhar com Cristo. Basta eu receber, aceitei e está resolvido. E adorar em casa. Eu adoro em casa, está resolvido. Não quero me comprometer, não quero tocar em ninguém, não quero me relacionar com ninguém, nem rico e nem pobre. Eu quero ficar dentro do meu espaço. Não seria muito bom, por exemplo, se eu e o Nicolas, a minha família aqui dentro do nosso escritório, cantando, pregando, aí daqui a pouco no dia da ceia eu vou celebrar a ceia, a gente fica aqui? Seria ótimo. Mas qual o crescimento espiritual que nós teríamos? Nenhum. Por quê? Porque nós podemos sair e avançar. Avançar na caminhada. Se eu não pudesse caminhar, seria diferente. Mas já que eu posso avançar na caminhada, por que não caminhar? Então não basta ter um encontro casual. Precisa continuar na caminhada. E quem vai fazer a caminhada agora é Nicolas. Sabe o quê? Vai caminhar agora para a conclusão da nossa lição. Deus quer o trono do nosso coração. Ele não quer que nos entreguemos apenas nossa vida sentimental, financeira, profissional ou acadêmica. Ele quer tudo. E muitos, à semelhança do jovem rico, têm mantido em suas vidas coisas que roubam o primeiro lugar do Mestre. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entregou tudo por nós. O mínimo que podemos fazer é entregar o que temos e somos para Ele. Se eu perguntar se você quer ser rico, eu também quero. Há pecado em ser rico? Não. Tanto. Só a avareza. A avareza é. Tanto que nós vamos nos deparar na Bíblia com o homem mais rico que teve, que foi quem? Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos. E talvez se ele existisse hoje, talvez seria um grande empresário, talvez seria o top, o mais rico de todos eles. Uma fortuna incalculável. Em, quem sabe, trilhões de dólar. Mas ele era humilde. Então a riqueza não é e nunca será impedimento de alguém herdar a salvação. As nossas decisões é que pode impedir que a salvação chegue. Mas se eu permanecer fiel,
eu encontro a salvação. Não eleja alguém para o trono do teu coração que não seja o Senhor. Não coloque outra pessoa que você julgue mais importante na tua vida do que a presença dele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir, mas antes do Nicolas falar, ele já vai te fazer um convite para a nossa 12ª lição. Foi muito bom aprender com vocês aqui a lição 11 e brevemente já vai estar sendo gravada a lição de número 12, cujo título é João Marcos, a importância de aprender com os erros. João Marcos também não era um pobrinho não, tá? João Marcos também não era pobrinho não. João Marcos também era de uma família bem conceituada. O tio dele tinha propriedade, com certeza o pai dele também tinha. Mas foi um jovem que teve um lapso durante o seu ministério, mas depois tudo se encaixou e deu certinho. Aguardo você na nossa próxima lição, no nosso próximo vídeo. E eu espero que esta lição desperte a você a não estar preso às coisas materiais, mas abrir mão daquilo que é material para buscar a presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus e o joinha, o like é muito importante. Se inscreva no canal e compartilhe. Muito. E agora fechou o pacote. Para concluir, fogaréu. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Amém.